Divisão da história. A divisão da história é um método usado para separar a história da humanidade em períodos cronológicos com características em comum. A historiografia utiliza critérios para dividir os períodos. Geralmente, esses critérios estão relacionados aos aspectos de cada época, como as mudanças significativas da humanidade no âmbito cultural, político e social. Pré-história. O termo pré-história foi criado em 1851 e utilizado para se referir ao período da vida humana que antecede a invenção da escrita. O período pré-histórico durou aproximadamente 5 milhões de anos. Ele tem início com os primeiros registros históricos e se estende até aproximadamente 4.000 a. Que existem estudiosos que não usam o termo pré-história. Eles optam por denominar essa época de história dos povos pré-letrados ou povos ágrafos devido à ausência de documentos desse período. Tudo o que se sabe sobre pré-história é fruto de estudos multidisciplinares das áreas de antropologia, arqueologia e paleontologia. Arqueólogos, antropólogos, paleontólogos e geneticistas utilizam fósseis e objetos encontrados para realizar estudos a fim de traçar a cultura, os costumes e os credos de humanos que viveram na Terra nessa época. Com base nas evidências deixadas nas cavernas, como as pinturas rupestres, vestígios de utensílios e ferramentas, os pesquisadores chegaram à conclusão de que algumas habilidades humanas foram desenvolvidas durante o período pré-histórico. Existe uma divisão da era pré-histórica que classifica os períodos em Paleolítico ou período da pedra lascada, Neolítico ou período da pedra polida e Idade dos metais. Período Neolítico. O período Neolítico ou Idade da Pedra Polida foi marcado pelo surgimento das primeiras civilizações. Nesse período, o homem conquistou o domínio do fogo e começou a praticar a agricultura, deixando de ser dependente da caça e da coleta. A Idade da Pedra Polida teve início por volta do ano 10.000 AC. Idade dos metais. Esse período foi caracterizado pela fabricação dos primeiros instrumentos em metais. Ainda que de forma rudimentar, nesse período o homem começou a dominar as técnicas de fundição. A Idade dos metais foi o período em que a população cresceu em algumas partes da Terra. Assim surgiram as primeiras comunidades, que deram origem às primeiras civilizações. Transição da pré-história para a história. O período de transição recebe o nome de proto-história. Nessa época as sociedades agrárias acumularão os primeiros elementos para a futura aplicação da escrita. Embora anteceda ao surgimento da escrita, o período chamado proto-história é descrito em documentos posteriores. Até a próxima aula, turma. Fiquem ligados no Centro de Mídias e Google Classroom.